Ciências Políticas. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Calazans, estou aqui para apresentar o nosso curso de Ciências Políticas, que será realizada na cidade de Itupeva, mais especificamente na Câmara Municipal de Itupeva, para os vereadores, assessores, demais profissionais da Câmara e também para os convidados da cidade de Itupeva. Para mim, professor Calazans, vai ser, sim, um grande prazer tê-los a bordo. O nosso bate-papo aqui hoje é para dar algumas orientações gerais para os alunos do curso. Qual é a participação, o envolvimento dos alunos nesse curso e também qual é a participação e envolvimento do professor Calazans. O nosso curso de Ciências Políticas, ele envolve 3 módulos principais, que é o de Direito, Comunicação e Cultura Geral. Sendo que o módulo a ser ministrado na cidade de Itupeva, a partir do mês 6 de 2022, refere-se apenas ao curso de Comunicação. Embora, repito, seja uma orientação para os alunos, esse vídeo ele vai, de uma forma mais ampla, apresentar o que é o curso de Ciências Políticas, e caso você tenha interesse em realizar todo o curso, que é totalmente à distância, online, com opções também de aulas presenciais. Você vai ficar interessado neste curso. Direito. Nós entendemos que, dentre várias áreas importantes para que um político possa exercer seu cargo, uma delas é direito. O político não precisa ser formado em direito, mas ele precisa, sim, conhecer alguns conceitos básicos que serão necessários para que ele possa desenvolver ali o seu cargo. Eu conto sempre um exemplo de um vereador numa determinada cidade, ele fazendo a sua campanha, vereador não, candidato ao cargo de vereador, fazendo a sua campanha, ele, na televisão, ele declara o seguinte: se eleito for, eu vou implementar a pena de morte nesse município. A pena de morte, ela é uma cláusula pétrea prevista na Constituição Federal, ou seja, não pode mudar. A Constituição Federal vigente até agora, 2022, não permite que se implemente no Brasil a pena de morte. E também, caso permitisse, não é da esfera do município. É uma esfera penal, do Código Penal, processo penal, seja lá o que for, da competência do Congresso, Senado e a Câmara dos Deputados. Ainda que fosse permitido, não é um vereador. O vereador pode até declarar que ele é a favor ou que ele é contra a pena de morte, aí tudo bem. Mas alegar que vai implementar a pena de morte, ele comete um equívoco. E aí nós fazemos a seguinte pergunta: quando um candidato a vereador faz essa declaração, ele está depondo a favor ou contra si mesmo? Seria uma boa declaração? Não estaria ele demonstrando um desconhecimento das leis? E aí, eu repito, um vereador ou qualquer outro político, necessariamente, ele não precisa ser formado em direito, mas ele precisa conhecer a base do direito para que possa exercer. Licitação, outro exemplo. O que é licitação? Quando comprar? Como pagar? Caso, situação, de emergência, estado de emergência, estado de necessidade, quando a Câmara Municipal ou o município, a prefeitura vai contratar serviço ou comprar produtos. Há diferença? Sim. Dependendo da situação, você pode comprar de uma maneira ou outra. É claro que um vereador não precisa ser especialista na lei de licitações. Para isto, haverá profissionais especializados para isso. Contudo, entendemos que um vereador ou qualquer outro cargo político tem que ter uma noção genérica do que é a lei de licitação. Para isso, no nosso curso de Ciências Políticas, nós damos um módulo de direito com vários tópicos: penal, constitucional, administrativo, Código do Consumidor, lei da infância, do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, e muitas outras áreas que entendemos ser necessário que ele
entenda, né? O que é calúnia, difamação, injúria? Muitos políticos estão até mesmo perdendo o cargo, sendo afastados, ou até mesmo expulsos do partido, ou perde o cargo completo, por não conhecer. Comunicação, ele se comunica de tal forma que, sem que ele saiba, ele está praticando o crime de injúria, difamação ou calúnia. Então, ele não sabe se comunicar. O problema é na comunicação, por isso que nós teremos esse módulo específico ali para os vereadores da cidade de Tupéva, né? Apesar que se comunicam muito bem, nós já sabemos disso. Mas o que nós queremos nesse curso para os vereadores de Tupéva é mostrar como que a comunicação pode ter um reflexo no direito, como a comunicação pode ter um reflexo na responsabilidade jurídica e isso trazer perda, ou até mesmo prejuízo para o exercício do seu cargo. Então, nós entendemos, aí nós temos comunicação e direito, por isso que esses dois pontos são muito, muito importantes. E nós temos um brocado muito interessante. Comunicação não é o que você diz, comunicação é o que o outro entende. Nós temos, vou repetir, alguns políticos no Brasil, agora de 2022, até mesmo no ano passado, passando problemas sérios. Calazans, não foi isso que eu quis dizer, eu não quis ofendê-lo. Não interessa o que você quis dizer, interessa o que o outro entendeu. E o mundo mudou. Certas coisas que nós falávamos no passado, que não havia problemas. Hoje há, né? Quando eu era garoto, eu tinha uma expressão, né? Quando a pessoa era muito boa em determinado assunto, ele era um expert, era muito inteligente, esse camarada é o rei da cocada preta. Hoje não posso mais falar rei da cocada preta, é o rei da cocada afrodescendente. Olha só lá aquele careca. Não, não é mais careca, é o portador de deficiência capilar. Pode até ser chato, você pode até não concordar com essas coisas, mas é a realidade. Então, conhecer comunicação e suas implicâncias dentro do direito, para você que quer exercer cargo público, é sim muito importante, por mais que você não concorde. Mais importante do que você diz é como você diz. Então, no nosso curso de comunicação e oratória, nós vamos dar muitos exemplos de certas situações, não do que falar, mas sim como falar. O que falar, muitas vezes, é menos importante de como você falar. Como nós falamos algumas coisas, é sim muito importante, e nós vamos trabalhar com esse aspecto. E ciências políticas, não é o caso de Tupéva, mas nós temos também um modo de cultura geral. Eu dou exemplo também, lei de diretrizes e bases. Então, outro dia nós vimos determinada pessoa do cargo público falar sobre ensino médio, ensino fundamental, segundo grau, colegial, que eu fiz. Então, as coisas mudaram. Então, você não precisa ser um especialista em educação, mas como que funciona a divisão do ensino médio, ensino superior. Então, nós temos no nosso curso, estou dando aqui um exemplo, né, de como você se localizar dentro da estrutura do ensino do Brasil, né? O que é a Justiça Federal, Justiça Estadual, o Fórum, o Ministério Público, como que é feita a divisão estadual, como que é feita a divisão federal, para que você possa entender qual é a atuação da polícia judiciária, da polícia administrativa, qual é a diferença? O policial militar é um policial administrativo ou judiciário? Quem que investiga? Então, nós vamos dar aí uma palhinha, né, uma forma bem interessante para que você conheça a estrutura do seu Estado. Né? Dentro da cultura geral, efeito primazia, eu vou conversar isso no nosso curso, me cobrem, alunos, porque efeito primazia é uma coisa muito importante que você precisa conhecer. Não está ligado ao direito, mas está ligado à comunicação. E hoje nós temos muitos profissionais públicos, né, funcionários públicos, tendo grande prejuízo por desconhecer o que é o efeito primazia e como se defender disso. Gerenciamento de crise. Como que gerencia uma crise? Em todos os aspectos. Aspecto profissional, empreendedorismo, aspecto pessoal, aspecto da família. Esse assunto nós vamos conversar dentro do nosso curso de comunicação. Ciências políticas
quem quiser, de uma forma totalmente independente e voluntária, se você quiser, você pode. O professor Calazans tem uma parceria com uma IES, uma instituição do ensino superior, e você pode solicitar, e nós fornecemos um curso de extensão universitária. Tá? Eu tenho um vídeo onde explico mais detalhadamente o que é o extensão universitária. Mas extensão universitária é um curso livre que é reconhecido por uma IES, uma instituição de ensino superior. Uma instituição de ensino superior é uma instituição credenciada pelo MEC, que está também credenciada a emitir esse certificado. Assim sendo, você não precisa ter curso superior, mas você pode ter um curso de extensão universitária em ciências políticas, tá? Ou seja, um curso, um certificado emitido por uma IES. Assim sendo, você vai, além de adquirir conhecimento, você vai adquirir também um certificado que vai abrilhantar a sua carreira. É muito importante esse detalhe. Tá? E nós estamos terminando aqui, hein? Temos muitas coisas a falar. Tá? Mas, se você quiser participar do nosso curso de uma forma mais ampla, você tem assinatura. Ou seja, por uma assinatura, eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo, você tem acesso a por intermédio de uma mensalidade, você tem acesso ao nosso curso de Ciências Políticas de uma forma bem ampla e interessante. Tá bom? Aqui é a minha experiência como jurista, como perito, escritor, professor, jornalista. Então, eu vou pegar toda essa minha experiência, que eu já atuei e atuo nessas áreas, e transformar um curso para você muito, muito interessante. Né? Embora eu não seja advogado, sou bacharel em Direito, trabalhei em muitos escritórios, como perito aeronáutico, né? Como escritor, já trabalhei em editora, publicando livros da minha autoria ou de autoria de outras pessoas, e aí nós conseguimos trabalhar e desenvolver uma comunicação muito, muito interessante. Como professor, há 36 anos, né, quase 40 anos, na área de ensino técnico, graduação, faculdade e até mesmo pós-graduação. E como jornalista, já tenho atuado vários anos e com várias emissoras, várias mídias, e isso nos trouxe uma experiência muito, muito interessante que nós vamos aqui traduzir no nosso curso. Tá? Como jornalista, uma das coisas que eu mais gosto é pauta. Como pautar um programa, como pautar uma entrevista ao vivo, entrevista gravada. Essa experiência também eu vou traduzir para os alunos do nosso curso de Ciências Políticas. Técnicas, eu vou ter uma aula aqui muito interessante. Nós vamos fazer uma dinâmica legal, hein? Um workshop, uma oficina, onde nós vamos diferenciar debate e discussão. Nós vamos colocar os alunos em que momentos da aula eles vão fazer discussão e momentos da aula eles vão fazer debate. O que é debate? Como fazer um debate? Há muitos profissionais da comunicação que confundem debate com discussão. E eu vou apresentar essa diferença e todo político precisa saber debater e saber discutir. Não existe político que venha fugir dessas duas áreas. Entrevista. O que é entrevista escrita? Entrevista falada por rádio, entrevista ao vivo. Quais são as consequências de uma entrevista ao vivo que diferencia de uma entrevista falada? Existem consequências jurídicas ou não? Como se preparar para entender essas diferenças e como se preparar para cada uma delas? Nós sabemos que todo político está sujeito à entrevista e ele não pode se furtar a isto. Mais importante de como dar uma entrevista é como proceder a cada uma delas. Tá bom? Cursos, né? Vou aproveitar, como eu já falei, os cursos, né, pelos quais eu passei, em que sou formado em Direito, né? Fui piloto comercial por bom tempo, vou aplicar. Calazans, o que tem a ver a experiência de piloto comercial e controlador de tráfego aéreo dentro do curso de Ciências Políticas? Vocês vão ver. Eu vou utilizar toda a minha experiência como piloto comercial, como controlador de tráfego aéreo, e vou aplicar dentro do nosso curso, e você vai ficar
surpreso da riqueza, né? Da riqueza dessas atividades dentro do nosso curso. O que eu aprendi como piloto de avião que pode sim ser aplicado dentro do nosso curso de ciências aeronáuticas, principalmente dentro do módulo de comunicação. Você vai se impressionar. E em 2022, eu estou finalizando, né? Eu já sou também especialista em direito aeronáutico, e eu tive a oportunidade de fazer várias perícias, né? Na defesa de pilotos, às vezes na acusação, e como perito aeronáutico, uma das atividades do ofício de um perito é formular quesitos, né? Então, eu já tive várias vezes diante de juiz, diante de promotor, delegados, onde nós preparávamos a pergunta para o réu responder ou para a testemunha responder. E aí eu tive também uma grande experiência com a técnica do interrogatório e a técnica das perguntas. Muito, muito interessante. E aí, finalizando nesse ano de 2022, eu estou concluindo neuropsicopedagogia, investigação criminal, psicanálise, né, e jornalismo. E tudo isso, toda essa concepção desses meus estudos aí ao longo dos anos é que nós vamos aplicar dentro do nosso curso. Isso não me faz ser melhor do que ninguém, mas eu posso garantir que eu tenho um serviço, eu tenho um produto diferenciado para apresentar a vocês, né? Como professor, né, eu fui professor do curso de controlador de tráfego aéreo, dentro do curso também fui professor na área da aviação para pilotos, né, tanto na escola técnica como graduação e pós-graduação. Eu considero que essas duas áreas, pilotagem e também controle de tráfego aéreo, são atividades complexas que precisam aí de um conhecimento, um processo de ensino-aprendizagem de alto nível. E eu vou apresentar aqui no nosso curso como é que nós trabalhamos com cursos de alto rendimento e vamos traduzir para o nosso curso de ciências políticas. Não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho um serviço muito interessante. Aulas especiais. Eu quero convidar os alunos do nosso curso da Câmara Municipal de Itupeva para alguns aspectos importantes. Eu vou dar muitas aulas, nós vamos conversar sobre esses encontros, mas 3 aulas, 3 pontos especialíssimos que eu queria que você não faltasse a essas aulas. Quando a gente der, a gente vai marcar o dia. E também nessas aulas especiais, você está liberado para convidar seu pai, sua mãe, sua tia, seu vizinho, seu professor, seu aluno, que essas aulas são realmente especiais para todo e qualquer comunicador. Se valendo da neuropsicopedagogia, eu vou trabalhar com canais da comunicação. O que são os canais de comunicação? O que são os temperamentos? Gatilhos mentais. São 3 aulas diferentes. No canais de comunicação, eu vou fazer uma oficina, um trabalho prático, uma aula prática muito, muito, muito interessante. Você vai gostar. Esses 3 pontos, dentre outros, vão marcar o nosso curso. Por favor, não perca esta aula, tá bom? O nosso curso é híbrido. Quando eu falo curso híbrido, é porque ele vai ser uma mescla de aula presencial e aula online. Então, o que eu vou fazer? Eu já tenho produzidos vários vídeos, várias aulas em videoaulas, serão disponibilizadas no meu canal do YouTube e também no meu canal da Hotmart, gratuitamente. Então, você vai assistir as aulas pelos vídeos. Também darei material didático por escrito, né? E aí, presencialmente, então vai ter aula à distância, por vídeo, e também material escrito, e presencialmente nós vamos ter as nossas oficinas, o nosso workshop. E é interessante que, antes da aula, você assista aos vídeos, tenha acesso a todo o material didático, totalmente gratuito, e aí sim, nós teremos um workshop, as aulas presenciais serão práticas. É interessante que você conheça, pelo menos, o que vai ser dado para que você possa ter um grande aproveitamento, que nós chamamos aí de aula invertida. Em inglês, flipped classroom. A aula invertida é conhecida hoje como a aula do futuro. Lê do engano. Inclusive, eu tenho no meu site um vídeo onde eu falo sobre o que é aula invertida. Eu gostaria que você não perdesse
assistisse a esse vídeo que explica o que é aula invertida, para que você entenda melhor a dinâmica do nosso curso. Então, aula invertida, a gente vai ter a técnica da discussão, técnica do debate, técnica do interrogatório, além da aula expositiva presencial. Então, Flipped Classroom é a aula do futuro? O professor Calazans já aplica isso há um bom tempo e no nosso vídeo sobre esse assunto você vai entender melhor. Neuropsicopedagogia é a concepção do nosso curso. Então, neuro, vou trabalhar com o cérebro, psico, vou trabalhar com a mente, e a pedagogia são os recursos e técnicas especiais que nós vamos aplicar nesse curso. Uma pergunta que muitas pessoas me fazem: Calazans, como é que eu perco a timidez? Eu sou muito tímido. Tá? Se você trabalha com isso, of course, claro, eu participo, eu trabalho com essa concepção. Aí nós vamos trabalhar com a mente. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho muitos alunos, já tive, né, muitos alunos, que, em termos de neuro fala do cérebro. Ele conhece tudo sobre determinado assunto. Vamos falar de palestra, o professor. Então, ele sabe como organizar uma palestra, ele sabe como iniciar, ele sabe como desenvolver, e sabe até como concluir. Mas, quando ele vai para frente da plateia, ele fica todo trêmulo, nervoso, e não consegue desenvolver. Tá? Então, o problema dele não é cérebro, porque se ele fizer uma prova por escrita, dissertativa, teste, seja lá o que for, ele vai tirar uma elevada nota, mostrando o seu conhecimento sobre como palestrar. Por que ele não conseguiu? O problema é de mente. Tá? Então, nós vamos trabalhar com isso. Eu vou aplicar uma pedagogia, eu vou aplicar técnicas didáticas para que você desenvolva o cérebro e mente. Cérebro e mente não é a mesma coisa, são coisas diferentes. Acabei de dar um exemplo aqui. Né? Eu conheço muitos pilotos que são excelentes pilotos, mas quando passaram por uma situação de emergência real, motor pegando fogo ou qualquer outro problema, eles não conseguiram mais pilotar. Por quê? Tinham conhecimento de pilotagem muito bem firmados em sua cabeça, em seu cérebro, mas aquela situação de emergência trouxe um nervosismo, atuou na mente de tal modo que ele não conseguiu colocar em prática todo o seu conhecimento. Então, quando um candidato a palestrante fala que tem medo, é tímido, nós vamos trabalhar com a mente, depois de bem ter trabalhado o cérebro. Nós vamos explicar isso de uma forma bem interessante. Eu conheço um livro, Torturado por Cristo, que eu achei muito interessante o que o escritor, que passou por muita experiência de tortura e até mesmo de lavagem cerebral, e perguntaram para ele: como é que você, passando diariamente por uma tortura de 14 horas para mudar a sua concepção, você não mudou? É que ele falou: é porque o meu coração estava bem firmado. Quando ele fala o meu coração estava bem firmado, ele não está falando sobre o cérebro, ele não está falando sobre o coração, ele está falando sobre a mente. Então, você pode passar pelas situações mais difíceis, um debate acalorado, uma discussão acalorada, que você vai, se tiver a mente bem trabalhada, você vai superar essa situação. Eu gosto muito dessa foto aqui, ela é a base do nosso curso. Uma vez, Einstein, apresentando a sua teoria sobre a relatividade, saindo de um congresso, um ajudante-geral pediu para que explicasse. Como é que ele iria explicar para o ajudante-geral a teoria complexa, né, da relatividade? Ele saiu de um simpósio onde havia só cientistas, tá? Onde ele explicou para os cientistas ali, várias horas, o que era a teoria da relatividade. E aí ele explica para o ajudante geral, né? Se você passar um minuto com a sua namorada, o seu amor, esse um minuto não vai ser nada. Porém, se você passar um minuto sentado em uma chama de fogo, esse um minuto vai parecer uma eternidade. Tudo é
relativo. Quando ele explica a teoria da relatividade para um ajudante geral, ele deixa bem claro uma coisa para a comunicação que vai ser o ponto forte do nosso curso: simplicidade. Eu estou falando aqui de perito aeronáutico, eu estou falando aqui de canais de comunicação, eu estou falando aqui de neuropsicopedagogia, e falei sobre licitação. Calma, o nosso curso, esse é o meu papel, ele vai ser dado de uma forma muito simples, de tal modo que nós poderemos participar sem problemas de entendimento e prática, independente da tua formação. Independente da tua formação. O professor Calazans preparou um curso para adolescentes, para adultos, para idosos, independente da sua formação, da sua idade, a sua cultura. Não se preocupe, que você terá condições de acompanhar e praticar todo o nosso curso. Esse curso também vai ter uma base muito interessante de múltiplas inteligências. A inteligência, múltiplas inteligências, é uma concepção aplicada, desenvolvida por Howard Gardner. São 7 inicialmente, hoje tem mais. Mas o nosso curso vai trabalhar com 3 principais: linguística, a inteligência intrapessoal, inteligência interpessoal. Tá? O que é intrapessoal? É aquela pessoa, Calazans, eu tenho timidez, eu sou muito tímido, eu tenho medo. Então, nós vamos trabalhar a inteligência intrapessoal. O que é inteligência intrapessoal? É você se conhecer e ter um domínio sobre você mesmo. Você pode estar nervoso, você não pode só expressar esse nervosismo diante de uma comunicação. Você pode estar tímido, e até mesmo com medo, né? Você vai controlar. Eu tenho uma máxima em curso de pilotagem: todo piloto precisa ter medo. O piloto que não tem medo, ele pode se perder, ele fica arrogante, ele fica arrojado, e aí ele se perde na questão de segurança e acaba se acidentando. Muitos pilotos que se acidentam são pilotos que são arrojados, né? Que dizem que não tem medo. Então, eu sempre ensino o piloto a ter medo. Ele precisa ter medo. O que ele precisa fazer também é controlar esse medo. Então, todo piloto tem medo, mas todo piloto tem um controle. Mesma coisa, todo palestrante, todo professor, é interessante que ele tenha medo para que ele possa se preservar. Mas ele precisa controlar esse medo de tal modo que esse medo não venha impedir a sua arte de falar. Tá? E a inteligência interpessoal é como você se relaciona com as outras pessoas. Eu falei que eu vou dar uma aula, várias aulas especiais, sendo uma sobre temperamentos. Por favor, não perca esta aula. Aula de temperamentos, eu vou falar sobre o que é uma pessoa colérica, uma pessoa sanguínea, uma pessoa fleumática e a pessoa melancólica. Como conhecer essas características da outra pessoa e como se posicionar em relação a ela. Então, não adianta, eu estou falando com quem? Colérico, fleumático, então não adianta eu apenas saber identificar o tipo de pessoa, o tipo de temperamento. Mais importante do que isso é como eu preciso me relacionar. E eu vou contar cada experiência interessante que nós presenciamos no mundo do direito, né? Eu já tive a oportunidade de participar de audiência, onde o promotor, o delegado, às vezes o juiz ali, tiveram um comportamento muito interessante no que se refere a temperamentos. Em muitas situações, essas circunstâncias trouxeram um grande problema. Você já viu, pela televisão, mídia, briga em Câmara Municipal, às vezes até Câmara Legislativa, onde os políticos ali tiveram um comportamento bem diferente ali do que se espera, comprometendo toda a sua carreira. Então, na realidade, o que houve ali, eles, diante do seu comportamento, né, intrapessoal, não conseguiu se controlar, né, ou, às vezes, não conseguiu interagir com o seu oponente. Como conhecer a si mesmo e como conhecer o seu oponente é um dos pontos importantíssimos do nosso curso de comunicação. Olha só, o Instituto Dale Carnegie fez uma pesquisa que eu achei muito interessante. Pesquisou ali 10 mil pessoas, e dessas 10 mil pessoas, elas declararam 15% que a habilidade técnica
é menos importante que a inteligência pessoal. O que eu estava querendo dizer é o seguinte, é mais importante o comportamento da pessoa do que a sua habilidade técnica. Eu também atuo no mundo corporativo, eu já detectei uma coisa. Hoje as pessoas são, muitas delas, profissionais de primeira linha, muitas pessoas são contratadas devido ao seu currículo, devido à sua habilidade técnica, mas muitas delas são despedidas, demitidas, por causa do seu temperamento. Você conhece assim? Quantas pessoas inteligentes você conhece, que têm um grande desempenho na sua área de atuação, mas não tem inteligência pessoal? A inteligência pessoal coloca tudo a perder. Inclusive, eu vou falar aqui no nosso curso do homem mais inteligente do mundo, o maior QI, estudou em Harvard quando era adolescente, é até hoje considerado o maior QI do mundo. Eu vou falar quem é essa pessoa e por que a vida dele foi uma desgraça. Ele se perdeu completamente na sua vida, porque, embora fosse muito inteligente, embora tivesse uma capacidade incrível, tendo se formado em Harvard ainda como adolescente, foi professor universitário, brilhante o cérebro, mas não tinha condições de se comunicar com os outros, porque não conhecia a inteligência intrapessoal e nem interpessoal. O homem mais inteligente do mundo não conseguiu aproveitar a sua inteligência. A nossa, não vou falar sobre isso não, tá? No nosso curso, mas hoje tem duas profissões, uma profissão muito interessante que é copywriter. Diz que o copyright hoje, essa profissão, essa atividade, esse ofício é tão procurado quanto foi o futebol na década de 90. A década de 90, o futebol para os jogadores foi uma profissão que teve um grande impulso, principalmente no aumento de grandes salários. Muito procurado. É a mesma coisa que acontece com o copyright. Mas o copyright, nós vamos ver que ele precisa se comunicar. Eu não vou preparar copyright, tá? Vocês não vão ser especialistas em escrever discurso, mas eu vou dar condições, o nosso curso vai proporcionar condições para que você conheça essa artimanha. Eu, como copywriter, eu vou apresentar isso para você, ok? Inteligência intrapessoal, interpessoal, muito interessante. O William Glasser, eu vou aplicar no nosso curso de aula invertida, vai ter essa tática. Então, William Glasser, eu gostaria que você assistisse, eu tenho um vídeo que fala só sobre a pirâmide de aprendizado do William Glasser. E nós falamos sobre todo esse aspecto aqui, que eu não vou explicar cada detalhe. Mas, resumidamente, quando nós lemos um assunto, nós aprendemos 10%. Quando nós lemos e escutamos, nós aprendemos 20%. Há uma crítica quanto a esse quadro aqui, mas eu explico essa crítica na minha aula lá. Mas ele está querendo dizer o seguinte, olha lá, quando você aprende 90%, lá embaixo, quando você ensina os outros, 80% quando você executa, 70% quando nós conversamos com os outros. O que eu quero dizer é o seguinte, o nosso curso, as técnicas que nós vamos usar, você vai, em determinados momentos, explicar para o seu parceiro de classe. Tem outro momento que você vai ensinar determinado assunto, você vai ter que ler, você vai ter que ouvir, ou seja, você sairá de uma forma passiva e vai passar para uma forma ativa. E aí sim nós vamos aprender e aprender muito sobre esse assunto. Eu me lembro uma vez que um colega meu fez um curso de oratória. Calazans, eu fiz um curso de oratória de 8 horas. Eu falei, como foi esse curso? Então, eu fiquei o dia todo, foram 8 horas, 4 horas no período da manhã e 4 horas no período da tarde. E ele falou que ficou o dia todo sentado. O professor ficou falando e ele ouvindo. Eu falei, então, quem tem que ganhar o certificado? Ele mostrou para mim o certificado. Quem tem que ganhar o certificado de oratória é o professor, não é você. Você vai ganhar o certificado de escutatória. Tá? Não é o caso do nosso curso, porque o nosso curso vai ter aula híbrida, né? O curso híbrido vai ter aula à distância, pelo vídeo, você vai assistir pela internet, pelo YouTube, mas vai ter a parte prática, você vai ter que praticar. Se você praticar, se você exercer, entendeu? Você está lá na parte de baixo da pirâmide e sai da forma
passiva e entra na forma ativa. Esse é o grande ponto do nosso curso. Aprender fazendo. Pessoal, eu teria muito mais a falar. Mas eu quero dizer que nós vamos teremos várias aulas, vamos bater vários papos e vamos explicar. Mas se você quiser maior explicação do nosso curso de Ciências Políticas, aqui está meu telefone, que é Zap, e aí eu vou também descrever mais detalhes e apresentar mais detalhes do nosso curso. Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para que você conheça o nosso curso online e tenha acesso a mais informações do que é e como se realiza a assinatura. Tá ok? A sua atitude define a sua altitude. Voe alto. Estudo com o professor Calazans. Para mim, foi, sim, um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.